Bem, gente, olá a todos, né? Vamos continuar aqui com nossas aulas teóricas, né? Ah, fazer uma apresentação rápida aqui sobre aplicações do diodo. Vamos dividir isso aqui em duas partes. Há dois tipos básicos, né, de circuitos, os retificadores, né, e aplicações diversas do diodo, né? Ah, estamos seguindo o livro do Bolestad, né, Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Bem, a análise por reta de carga é uma análise mais simples e bem simplificada, onde você relaciona a curva do diodo, basicamente aquele risco azul ali, com a reta de carga do circuito. É uma análise muito comum para circuitos de corrente contínua e você basicamente determina um ponto de funcionamento. Onde as duas curvas se encontrarem vai ser o ponto de funcionamento do circuito. Então, nesse exemplo aqui, é um circuito muito simples, com uma fonte de 10 volts, um diodo e um resistor. E se você tem a curva do diodo, a característica do diodo, você traça a reta de carga. Ou seja, se aquele resistor vier a ter uma variação, né, não é o caso, porque ele é fixo, né, basicamente você tem uma máxima tensão de 10 volts e uma corrente máxima de E sobre R. Ou seja, aquele ponto Q vai ser justamente o ponto de intersecção da curva do diodo. Repara que ali, se você observar a origem dele ali, está mais ou menos 0,7, 0,78 ali assim, certo? Antes de 1 volt, né? Então esse ponto Q é o ponto de operação, considerando a queda de tensão do diodo de 0,78, basicamente, e a corrente que ele vai produzir em virtude disso no circuito. Se eu colocar esses 10 volts menos esse 0,78 dividir pelo resistor de 10 ohms, eu vou achar essa corrente de 18,5 mA que aparece aí. Bem, a gente pode perceber que esse circuito está na polarização direta, né? Então está conduzindo, o diodo está conduzindo, né? E tem algumas constantes aí que estão sendo consideradas. Em geral, para o diodo, né, você tem basicamente três situações. Eu comentei isso no vídeo passado. A situação em o diodo ideal, 0 volt, certo? Não tem queda de tensão sobre ela, ou pode ser desprezível. Imagina uma tensão de 127 volts como essa de tomada nossa aqui, ou 220 se você estiver em outro estado, tal. 0,7 para 127 não é nada, né? Então é muito pouco, então você despreza. Agora, você retificar 5 volts, 0,7 vai fazer uma diferença, vai ser mais que 10% de queda, né? Então o diodo de silício, aí você considera 0,7 e o diodo de germânio 0,3, certo? Ou seja, quando o diodo está conduzindo numa situação normal, em geral ele tem uma queda de tensão nesses valores, ou 0,7 para o silício, que é o mais comum, e 0,3 para o germânio. O diodo em polarização reversa, ele não conduz, certo? Então é o circuito aberto e ele não conduzindo, então ele vai ser a fonte de bloqueio, ou seja, ele vai bloquear a tensão, então ele vai receber toda a tensão da fonte. Então por isso que VD é igual a E, ou seja, a tensão sobre o diodo vai ser igual à tensão total do circuito aplicado, certo? Não teremos corrente. Se você pegar lá na teoria, bem lá no fundo, lá, você sabe que vai ter uma pequeníssima corrente de saturação, que é em virtude dos portadores minoritários, como a gente viu em algumas aulas passadas aí. Bem, aqui é um exemplo em que temos diodos em paralelo. Se eles forem exatamente iguais, exatamente similares, né, a corrente vai se dividir. Como a gente pode ver, então, essa corrente de 28 mA, que é encontrada com a queda de tensão de 0,7, assim por diante, vai ser dividido por 2. Esse exemplo também tem uma coisa importante, que o 0,7 ele permanece sobre cada diodo. Tem vários em paralelo, vai se somar? Não, permanece 0,7 nos dois, certo? Se eles estão conduzindo, eles têm 0,7. Tem alguns exercícios desse livro lá, mas principalmente nos exercícios resolvidos, acho que não está aqui nessas transparências nossas, né? Em que ele tem um diodo de germânio
e um diodo de silício em paralelo. E os dois vão conduzir, poderiam conduzir. O detalhe é que o germânio vai conduzir antes. Então ele vai estabelecer uma tensão de 0,3. E não vai ser possível o diodo de silício conduzir, porque ele precisa de 0,7 volts. Né? É um outro exemplo, outra aplicação. É claro que ninguém vai fazer isso na prática, não tem razão de fazer isso. Enfim, aqui esse 0,7 então se mantém em cada diodo, não é porque você está em paralelo que essas tensões vão subir ou nada. A ideia de diodo em paralelo é você aumentar a capacidade de corrente do circuito retificador, né, do circuito que você está utilizando o diodo. Ainda existe, né, a solda, aqui no Brasil ela é conhecida como a solda Piccola 400, né, Piccola 250, é fabricante da Bambose, né. Acho que não tem mais esses modelos, né, mas é umas caixonas grandonas, assim, pesada pra caramba. As Piccolas 400, elas têm vários diodos em paralelo. São diodos muito parecidos com diodo de carro, né? Eu já fiz a manutenção de alguns deles, mas são soldas bem velhas. Acho que nem vende mais isso, né? Ok, tocando. A retificação meia onda. Então, a principal a aplicação do diodo no cotidiano hoje é retificadores, ou seja, você pegar uma corrente alternada e transformar isso em corrente contínua, certo? Então você tem retificadores em todo lugar. A sua fonte do celular tem um retificador, logo de cara, logo no começo da conversa ali tem. A sua lâmpada LED que está sobre sua cabeça aí na sua sala tem um retificador. A fonte do seu notebook, basicamente tudo que é eletrônico tem um retificador de entrada. Por quê? Porque o que é eletrônico, em geral, funciona em corrente contínua. E enquanto que a transmissão, geração da energia no Brasil e praticamente quase no mundo é em corrente alternada. A exceção, é claro, das recentes aplicações das placas solares, que geram em corrente contínua, tem um inversor, transforma em corrente alternada e injeta na rede que é toda alternada. Ou seja, a rede da Energisa, da Eletro, onde você estiver aí no Brasil aí, é tudo corrente alternada que circula aí na frente da sua casa, ok? Como eu tenho muito eletrônico na minha casa hoje e tudo mais, eu preciso do retificador para transformar essa corrente alternada em corrente contínua. Então, a gente vai ver três tipos de retificadores aqui. O mais comum é o retificador de ponte completa, em 4 diodos. Mas a retificação de meia onda de um diodo só também é comum, aparece em vários lugares. Se você é um cara curioso, se você já viu em algum lugar, existia antigamente vários problemas com bateria de carro, né? Hoje, as várias marcas aí têm qualidade fantástica, né? Garantias de 1 ano e meio, 2 anos. Mas antigamente isso não era tão comum. As baterias descarregavam, dava mau contato, você tinha bateria que não aguentava. Então era muito comum você ter em casa algum tipo de carregador. Existia um carregador que era uma lâmpada. Essa lâmpada basicamente ficava acesa ali, era uma lâmpada incandescente, aquelas de filamento que esquenta e tal. Mas nela também, nesse carregador de lâmpada, tinha um diodo também. Esse diodo fazia a retificação de meia onda, né? Bem, basicamente um diodo vai conduzir no semiciclo positivo e bloquear no semiciclo negativo. Então, se você observar na primeira parte, a primeira ondazinha aí vai passar, certo? E na segunda, se você observar bem, aí tem um riscozinho azul aí em 0, ou seja, ele não vai passar. Bem, quando o diodo bloqueia, significa que ele está literalmente bloqueando, está impedindo a passagem de tensão e corrente, né? Então ele tem uma tensão de pico reversa, em que ele tem que suportar. Então o diodo tem que ser projetado para aguentar essa tensão. Se você vai retificar 127 volts é uma coisa, se vai retificar 380 volts é outra, bem diferente, né? E assim por diante. Então é importante ver, e esses retificadores eles apresentam essa característica, né? No caso do meia onda, a tensão de pico reverso basicamente é só o pico da onda ali, né? O que em 127 vai ser 127 vezes raiz de 2, né? Que é a crista da onda ali da senoide, certo? Bom, alguns exemplos, né? Aqui nós temos a série 4000, né?
um N 4001, 2, 3, até o 7. Né? Repara que o 4001 ele tem uma tensão de pico reverso somente de 50 volts. Se você pôr ele em 127 para fazer um retificador, ele estoura. Simples assim, certo? Até o 4004 dá 400. Se você for retificar 220, vai lá, dá quase lá. Mas você está com uma margem muito pequena, né? Então é muito comum a gente usar, né, você vai ver isso, se desmontar alguns carregadores de celular e tudo mais, você vai ver um diodozinho lá, assim, a maioria deles é 4007. A diferença de preço é quase nula, centavos de diferença, né? E é um diodo, essa série é muito utilizada, é muito legal, muito interessante, é muito fácil de encontrar. Ela conduz até 1 ampere, né? 1 ampere em eletrônica é uma corrente razoável, né? Não é pouco não, né? Bem, as retificações de onda completa eu tenho dois tipos, tá? A de ponte completa e a de a de tap central, certo? É importante você pensar e considerar aqui que é o seguinte, quando eu retifico, né, então eu tenho essas ondas, ou seja, essa senoide, né? E eu tenho que comparar isso com um valor, um valor de referência DC. Então, se eu não filtrar, ou seja, não colocar capacitor, essa tensão média, esse valor médio da meia onda vai ser 0,318 do valor de pico da senoide, enquanto que a retificação completa vai ser o dobro disso, 0,636. Basicamente 31% e 32% quase, né, 31,8% e 63,6% da tensão. Isso sem o filtro capacitivo, tá? Puro e nu ali, assim, só os diodos funcionando. O que significa isso? Se eu colocar uma fonte alternada, colocar o retificador ali de diodo, não colocar filtro capacitivo, não pôr nada, qual vai ser o equivalente disso numa fonte DC, uma fonte de corrente contínua? Vai ser 12, 13 e assim por diante, volts, né? É como se eu pegasse, colocasse esse valor médio, vai ser como se fosse uma fonte DC que eu estou aplicando ali. Ok, a ponte completa, ou a onda completa, né? A retificadora em ponte, ela tem esses 63,6% da tensão e basicamente ele utiliza 4 diodos, né? Se você observar bem, existem 2 diodos ligados a um dos terminais da tensão de entrada alternada e 2 diodos ligados a outra fonte de tensão, certo? Agora, observa que o lado negativo é justamente o lado contrário às setas. Se você observar essa pontezinha que está no meio aí da figura, né? Esse lado à esquerda é o lado negativo. Repara o negativozinho ali em azul, né? Enquanto que o lado da seta do diodo é o lado positivo, então é o polo positivo, né? Ou seja, basicamente eu vou ter uma polarização nesse sentido, né? Ou seja, o lado positivo e o lado negativo. Observa na figura embaixo como vai ser a condução dos diodos. No primeiro semiciclo, 2 diodos vão fechar e vão conduzir. E no semiciclo negativo, os outros 2 diodos vão fechar e vão conduzir, enquanto os outros 2 vão estar bloqueados. O que é importante notar, a questão aqui, é o sentido da corrente sobre esse resistorzinho que está no meio, esse resistorzinho de carga. O sentido da corrente não inverte. Agora, você vai argumentar comigo, não, Tony, mas não inverte mais zero. Se você ver ali a saída da onda, né, existe um momento que a onda chega a zero. Sim, mas a corrente não inverte. Ou seja, ela sempre vai um lado só, ela é contínua para um lado. Por isso, então, que a corrente é contínua. Enquanto que a corrente alternada, ela inverte. Ela vai ora para um lado, ora para o outro. Eu faço uma pergunta para meus alunos de vez em quando, né? Imagina um elétron lá de Itaipu, ou de qualquer outra usina hidrelétrica do mundo aí que você pensar. Será que ela demora quanto tempo para chegar em São Paulo? Chegar aqui em Cuiabá, onde nós estamos, né? E eu vou responder para você, um elétron de Itaipu, a menos que ele tenha grudado num carro, numa pessoa e tudo mais, ele nunca saiu de Itaipu, porque Itaipu gera em alternada. Então o elétron vai e vem, vai e vem, vai e vem, e fica
ali restrito. E se você pensar ainda pela isolação dos transformadores, a isolação que é galvânica e tudo mais, o elétron não sai de Itaipu de jeito nenhum, pelo menos o elétron usado na geração, né? Então, uma das questões é porque é gerado em corrente alternada. Beleza. Essa outra configuração, que é retificação de onda completa também, ela é chamada de retificador com derivação central ou de tapo central. No passado, relativamente distante, quando eu era criança, isso faz tempo, comprar um diodo não era tão fácil assim, não tinha diodo vendendo em bar, igual hoje, grudado no doce que a gente fala, né? Ou seja, tão fácil assim. Então, esse é um tipo de astúcia, de argumento, de estratégia para você usar somente 2 diodos, certo? Não é muito utilizado hoje, mas porém um dia você pode encontrar um transformador velho aí, uma fonte de tensão velha que tenha tapo central desse jeito aí. Ou seja, eu utilizo um transformador para rebaixar a tensão e ele tem o secundário dele tem 2 saídas, basicamente 3, né? Tem um no meio ali. Esse do meio eu considero como ponto zero, né? O polo negativo, e para cada um dos lados eu vou ter um diodo. E aí eu vou unir isso vai também dar a retificação de onda completa. Então, se você observar no gráfico ali embaixo, né, como é que isso funciona. É bem tranquilo, né? Basicamente, um diodo conduz de um lado no semiciclo positivo e outro diodo conduz no semiciclo negativo. O detalhe aqui é que o diodo que está bloqueando, ele tem que bloquear 2 vezes a tensão de pico da saída do transformador. Se a gente pensar lá no 4007, que a gente estava falando agora há pouco, né, 1000 volts, isso é tranquilo. Mas, como eu falei, esse tipo de retificadora era muito utilizado no passado, e no passado nós não tínhamos semicondutores tão bons como hoje, certo? Então, o resumo aí, né, é que a tensão DC do retificador de meia onda é só 31%, 32% da tensão de pico da saída, né, enquanto que o retificador de ponte completa eu tenho um pouco mais. Na ponte, eu tenho 2 diodos conduzindo ao mesmo tempo, se você lembrar ali da figura, né? Ou seja, eu tenho 2 vezes a queda de tensão de 0,7, enquanto que na derivação central, no tapo central, eu só tenho um diodo conduzindo por ciclo, então somente 0,7. Ah, Tony, 1,4 volts é importante? Em 127 volts não, mas em 5 volts, como eu falava, né, vai ser uma queda de tensão razoável. Tem que tomar cuidado isso em alguns circuitos. Ok, o filtro capacitivo, ele é extremamente adotado, todo retificador moderno hoje tem, certo, o filtro capacitivo. Por quê? Porque ele eleva em muito a tensão média da saída, certo? Chegando, às vezes, à tensão próxima da tensão de pico da senoide. Então, o princípio básico, que é um circuitozinho de ponte retificador de meia onda, né? No semiciclo positivo, o diodo conduz, alimenta a carga, mas também carrega o capacitor. Quando esse capacitor estiver carregado, ele mesmo vai alimentar a carga. Então, você vai ter aquela reta. Você está uma reta saindo num pico ali da crista da onda da senoide, batendo ali na outra crista, certo? É claro que se você olhar isso no osciloscópio, você não vai ver isso, tá? Não tem a metade da onda aí, não tem, para baixo não tem. Mas a gente tem uma experiência prática que a gente vê isso perfeitamente, inclusive os alunos conseguem levantar essa curva rapidamente com o osciloscópio. Então, observações. Tá vendo aquele tempo T1 ali, ó? Bem no meio ali, em que uma onda se encontra com a outra, o diodo conduz só nesse momento, tá? Então, o filtro capacitivo, ele faz com que nós temos um pico de corrente relativamente grande. Por quê? Porque o tempo de condução vai ser menor. Então, lembrando lá que para o diodo conduzir, de um lado tem que ter uma tensão maior do que a tensão do outro lado, né? Ou seja, ele tem que conduzir do maior potencial para o menor potencial. Com a presença do capacitor, isso em tempo, né, vai ser menor, certo? Só vai ser T1. Logo, o T2 é justamente onde a carga é alimentada pelo capacitor. E o diodo não estará conduzindo. Isso pode representar, em algumas situações, pico de corrente. Repara que um filtro capacitivo é um retificador sem filtro. O retificador com filtro,
o nível de tensão média melhora muito, muito mesmo. Né? Uma diferença absurda, né? Chegando muito próximo da tensão de pico da senoide, mesmo se for um retificador meia onda ou onda completa. É claro que eu nunca vou conseguir igualar essa tensão média à crista da onda ali. Para isso eu precisaria de um capacitor infinito, né? Dá para demonstrar isso matematicamente. Uma integralzinha, uma derivada, alguma coisa, a gente faz isso relativamente simples, certo? Aquele pico de corrente que eu estava falando, né? Então você tem as correntes bem naquele tempo bem pequeno, ali, quando a onda está realmente subindo, só subindo. E esses picos de corrente produzem uma coisa que o pessoal de qualidade de energia critica muito, que são os harmônicos, né? Então, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas isso aqui é relativamente ruim. Então, quando a gente fala que um inversor ou equipamentos eletrônicos na rede produz harmônicos, prejudica, estraga a qualidade da rede, é bem real, certo? Então, só para a gente exemplificar o que são esses picos de corrente. A corrente não acompanha mais a onda senoidal e isso dá uma distorção harmônica. Bem, aqui nós temos um outro circuito com filtro capacitivo, no caso TAP central, né, a carga é SRL e um capacitor. Ele basicamente o capacitor vai ligado em paralelo com a carga, certo? Aqui um outro filtro capacitivo aplicado numa ponte de diodo. Então a onda completa vai ser aquela mais destaque ali, certo? Vai uma ondulaçãozinha básica, certo? Esses capacitores em geral são grandes, né? Se você abrir uma fonte de computador, alguma fonte que tenha um filtro, o capacitor em geral o maior, né, vai ter esses filtros em destaque, né? Se você observar uma placa-mãe de computador, em volta do processador está um conjunto de capacitores. Esses capacitores eles não são utilizados como retificador, né, como é aqui, mas sim numa regulagem de tensão, né? Então, se você observar, tem uma placa-mãe de computador, onde vai o processador, você vai ver uma porção em volta do processador, uma porção de seisinhos em geral de 3 pernas. Eles são reguladores de tensão, a gente vai ver regulador lá na frente, mais para frente, certo? E em volta deles, do processador, junto com esses reguladores, tem capacitores. Inclusive tem uma polêmicazinha que esses capacitores têm que ser japoneses, porque eles são de alumínio, não estufa e assim por diante. É umas moagenzinhas. Acho que no nosso tempo presente não tem mais tanto disso, né? Ok, beleza. Então o filtro capacitivo, mais uma vez, mais alguma representação, né? Se nós temos a entrada CA, transformado isso em corrente contínua com capacitor, e a gente tem ali a retificação. Se você tem um filtro capacitivo relativamente pequeno, ou então um retificador de meia onda, você vai ver que a ondulação da onda vai ser maior, ou seja, a diferença entre o mínimo e o máximo da corrente contínua, você tem o que o pessoal chama de ripple, né? Quanto maior essa ondulação, maior a amplitude dessa ondulação, pior é o sinal, certo? Um exemplo, né, só para a gente fechar essa aula, né, é um circuitozinho muito simples, né, em que eu tenho 2 capacitores ligados num triângulo de resistores aí. Eu deixei esse espaço em geral na aula porque eu vou escrevendo, certo? Eu peço perdão que eu não preparei aqui a resolução desse exemplo, mas você vai ver que basicamente o que ele está pedindo é o gráfico da tensão ali no meio, o V0, né? Ou seja, a tensão sobre esse resistor de 2K que está bem ao centro. E dá para perceber que tem um ciclo positivo e um ciclo negativo. Então um diodo vai conduzir e outro diodo não vai nos 2 ciclos, certo? Esse circuito vai ter um princípio de retificação, ou seja, ele vai soltar só uma tensão do outro lado, vai ser uma tensão contínua, né? E se você fazer o arranjo desse resistor, você vai ver que o resistor do meio, esse 2K, ele vai estar sobre sobre um divisor de tensão, né? Ou seja, vai estar em série com outro resistor sempre e vai produzir essa onda que a gente pode estar vendo aí, uma onda retificada, e vai ser a metade da tensão aplicada. Ou seja, se eu estava aplicando 10 volts, eu vou ter agora uma tensão de 5 volts somente retificado, né? O arranjo que a gente faz é basicamente esse que está mais à esquerda, né?
repara que aquele V0 ele está bem ali no meio, certo? Bom, gente, o que nós tínhamos para hoje basicamente é isso. A gente continua as aplicações do diodo em outro momento, porque senão essa aula, esse vídeo, melhor, vai ficar muito grande. Valeu, um grande abraço, até mais.